Segundo a medicina chinesa, as 100 doenças crônicas têm pelo menos uma causa emocional. E das 90 doenças, 90% aliás, de todas as doenças existentes têm pelo menos uma causa nutricional. Para vocês entenderem que problemas alimentares, causas nutricionais e emocionais estão intimamente ligados ao aparecimento das doenças. Ou seja, se a gente não olha para nossa emoção e para nossa alimentação e a forma como a gente se nutre e equilibra os nossos 5 órgãos, o aparecimento das doenças é muito mais frequente. E o tema da live de hoje, dia 8 de abril, é intestino preso, pulmão, sinusite, fígado, tristeza. Qual é a relação desses 2 importantes órgãos com os outros 3 órgãos, os 5 órgãos? Vamos falar sobre isso hoje na noite de hoje. Então, o objetivo das lives do Equilibre-se com a Nutri é fazer com que você que está ali querendo ter mais saúde e ter uma vida com mais equilíbrio, leveza e saúde possa se beneficiar com todo esse conteúdo que eu trago para vocês todas as segundas às 8h10 da noite. Para quem não me conhece, sou Elizabeth Higashi, nutricionista integrativa com foco na medicina chinesa. Eu tinha pedido para vocês também trazerem um mini guia de nutrição. Fala aqui para mim se vocês estão com o mini guia de nutrição. E para quem não sabe o que é o mini guia de nutrição, esse mini guia de nutrição, segundo a medicina chinesa, está disponível ainda no link da minha bio, tá? Vai ficar salva essa semana, vou manter, tá bom? Então assim, quem não pegou ainda o mini guia, está ainda no meu link, é só você baixar. É onde tem 3 pontos que eu sempre abordo nas lives e nos meus conteúdos, que é a mandala, e hoje nós vamos falar sobre a mandala dos 5 órgãos. Então, a primeira parte do mini guia são a mandala dos 5 órgãos, a segunda parte fala um pouquinho das características de cada um dos 5 órgãos, e a terceira parte é o relógio biológico dos órgãos. Então, a gente tem 3 dados muito importantes, bacanas, de uma forma resumida, que muita gente já está colocando em prática e trazendo um feedback positivo só com as informações do mini guia e também de estar participando aqui nas lives. Então, vamos trazer esse conteúdo e vamos fazer. E vamos já, gente, para quem gosta das lives, para quem gosta dos meus conteúdos, já coloca aí, já começa a mandar um aviãozinho, manda lá, convida aí alguma pessoa que esteja passando por um momento de tristeza, por um momento de perda, tá? Porque esse é o tema que eu trouxe hoje. Mas antes de eu falar isso, então sobe, muito obrigada pelos coraçõezinhos que vocês estão subindo e já encaminham para as pessoas. É muito bacana o que eu vou trazer hoje, tá? Porque muitas pessoas podem estar vivenciando o que eu vivenciei e ainda estou vivenciando, mas a fase mais aguda e crítica já passou. E como a gente pode lidar com tudo isso para que a gente volte a se reequilibrar? Porque se momentos desafiantes na nossa vida vão acontecer todos os dias ou de tempos em tempos. Estamos em tempos difíceis. Só que o que a gente vai fazer com esses momentos desafiantes? A gente pode entender, acolher, tratar e se reequilibrar mais rápido para que a doença mais crítica, mais grave, não se instale no organismo. Se a gente conseguir fazer esse tratamento antes. Agora, se você não fizer nada e continuar tendo esse quadro de sinais e sintomas crônicos, repetitivos e com alta frequência, com certeza vai aparecer uma doença aí materializada. Como já contei aí, acho que 2, 3 semanas atrás, foi o quê? Foi o quadro daquela minha prima, lembram disso, quem estava aqui? Que teve a doença autoimune instalada, que não foi de um evento pontual, mas sim ao longo da vida dela. O que aconteceu é que o fígado entrou em sofrimento e o fígado entrou em quase falência.
E de novo o fígado hoje. Por que que o fígado vai ser o nosso ponto sempre de partida, gente? Porque o fígado, ele é o que mesmo? O general das emoções. A partir do momento que o fígado é o general das emoções, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem é que sabe lidar com as emoções aqui, né? Quem é que sabe lidar cada situação que ocorre na nossa vida, as emoções aparecem e como nós lidamos com as nossas emoções. Como nós lidamos? Ter um entendimento disso pode ajudar a lidar melhor. Não quer dizer que a gente consiga 100%. Haja visto que eu já contei um caso meu, que o meu fígado foi atacado por uma emoção ali, né, que aconteceu comigo. Eu falei isso também em outra live, que eu tive tontura, náuseas, vocês lembram disso? Quer dizer, o fígado foi afetado. E dessa vez eu vou colocar o pulmão, intestino e fígado de novo. Quer dizer, será que eu estou tão desequilibrado assim? Ou será que a situação que eu estou vivenciando, ele é mais forte do que eu imaginava, tá? Coloca aqui pra mim quem é que tá com o mini guia. Coloca eu. Quem é que trouxe o mini guia? Tá com o mini guia na cabeça? Coloca aqui pra mim só pra eu saber se vocês estão consultando o mini guia. Coloca aqui pra mim. Coloque aqui, gente. Edinalva Canese. Tudo bom, Edinalva? Eu, Márcia, eu, Leila Alvarenga, eu, Marilda Fassanaro, Celi, tudo bem? Leila Corsi, muito bem. Vocês, Priscila, todas vocês, minhas queridas Lourdes, todas vocês cativas. Como faço para ter? Rosângela, tá ali, Rosângela Monteiro, está no meu link, tá? É só acessar o link, Fátima Cruz. É só você acessar o link da bio, tá? Até lá, www.elisabethrigache.com. Você acessa lá, já vai aparecer os dados para você preencher e você vai, esse mini guia vai para o seu e-mail. Então, terminando essa live, Rosângela, você faz isso, tá? E depois você confere no seu e-mail. Também tem a opção de você entrar para o grupo Equilibre-se com a Nutri, que é lá nesse grupo que a gente hoje está com mais de 1.500 pessoas nesse grupo, porque vai vir novidades. É um grupo que eu trago novidades de primeira mão, tá? Para quem está aqui interessado a se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos da medicina chinesa e a tratar também os seus 5 órgãos com bastante carinho, conhecimento e atitude, para que você não passe, né? Não seja pega de surpresa, né? Como foi aquela minha prima com doença autoimune, hepatite autoimune. Não seja pega por uma tireoidite de Hashimoto, por uma síndrome. Hoje, que as doenças autoimunes estão cada vez mais próximas da gente, então, uma amiga minha com a síndrome de Churg-Strauss, olha lá, uma síndrome, uma doença autoimune raríssima, chamada Churg-Strauss, que ela conheceu esse ano foi diagnosticado. Agora, todas essas síndromes, essas doenças acontecem de um dia para o outro? Não acontece. Leva-se anos para se desenvolver. Então, nós, mulheres, que estão aqui comigo sempre é tempo da gente prevenir através do conhecimento e atitude, sabendo equilibrar os 5 órgãos, tratando dos seus netos, das pessoas que convivem com vocês, do marido, enfim, das pessoas que você ama, para que todas tenham essa vida que a gente quer, essa vida mais leve, equilibrada e saudável, que todas nós queremos, mas que por situações diversas a gente se vê afetada por quadro de sinais e sintomas. E esse quadro de sinais e sintomas que antecedem a doença, é esse que a gente tem que reconhecer, ó. E quanto mais você reconhecer rapidamente, mais você tem ação para tratar. Então vamos lá no caso. O caso é o meu caso mesmo, e eu quero que vocês coloquem para todas as perdas. Então, desde uma perda afetiva, de luto, de pessoas, de entes queridos, que pode ser que você já tenha vivenciado com um ente muito próximo, que pode ser um pai, que pode ser um marido, que pode ser um filho, que pode ser uma tia muito querida também, uma amiga irmã,
como já também aconteceu comigo no passado. Então, assim, é uma perda que afeta o seu emocional. Todas as perdas envolvem o emocional. E também você pode considerar perdas também como uma perda de emprego, uma perda financeira, uma perda na saúde, ou seja, você ficou com uma doença grave. Então, todo esse processo de perda envolve emoções que vão recrutar o fígado. Então, o fígado, vocês estão com a mandala aí dos 5 órgãos. Quem ainda não sabe, é a primeira vez. Cada órgão, nós somos 5, a medicina chinesa tem 5 órgãos, cada órgão tem uma emoção, tá aí no mini guia. O fígado, a emoção do fígado é a raiva. Mas por ele ser o general das emoções, todos os tipos de emoções comprometem o equilíbrio desse fígado, do general. Então, quando eu tô falando de uma perda grave, uma perda importante, o fígado vai ser comprometido, certo? Agora, o grau de comprometimento desse fígado vai depender muito de cada um. Então, nessa perda que eu tive, então, como eu senti a perda e como meu irmão sentiu a perda. São 2 pessoas diferentes, a pessoa foi a mesma, a tia é a mesma, 2 pessoas diferentes. 2 relações diferentes com a pessoa e também 2 formas diferentes de lidar com a emoção, com a emoção, porque vai depender dessa sua história com a pessoa, com o emprego, com o dinheiro que perdeu, ou enfim, com a amiga, enfim, tá certo? Então, isso vai depender. Então, cada um sente de uma forma. Isso é importante a gente trazer, tá? Por isso que eu trago o caso da realidade. E aqui eu tô colocando o meu, porque só eu sei o que eu senti. E a perda foi muito grande. Se você vir na mandala, nós vamos hoje falar daquela estrela que tem na mandala. Então a gente tem uma relação nessa estrela que vocês veem que é o pontilhado, vocês veem que o fígado esse pontilhado da estrela do meio dos 5 órgãos dentro dessa mandala. A gente tem a relação do vô com o neto. O que é o vô com o neto? Então você vê aí o fígado, que é o vô, e o neto, que é o baço, certo? Então é a primeira relação do vô com o neto. Se você for pensar, o vô é uma figura de sabedoria, é uma figura muito importante, tá? E geralmente é uma pessoa muito sábia. E o neto é a criança, é o que depende desse vô. Então, o vô, quando está equilibrado, ele domina, ele controla o neto. Isso é uma harmonia, uma lei da harmonia da medicina chinesa. Então, o fígado bem equilibrado, emocionalmente bem equilibrado, ele nutre, né? Não é nutre, ele controla, ele domina o neto baço, que é o órgão do metabolismo, é o órgão da tireoide, é o órgão da digestão e também é o que está ligado o quê? À mente, ao pensamento, certo? E a emoção do baço é a preocupação. Então, as emoções do fígado, raiva, frustração e a preocupação do baço. No evento como uma perda, a gente pode ter, só para vocês entenderem, essa é uma primeira relação de vô com neto. Numa perda, a gente tem as perdas agudas, né? Vamos pensar aí numa crise, numa perda aguda. Então, o falecimento de um ente querido num período curto de tempo, 7 dias, 2 dias, 3 dias. Então você tem aí um evento traumático, isso é trauma agudo, um curto tempo. E você pode ter uma perda a longo prazo, que é o caso, né, de quem tem um ente querido que está em sofrimento, está em coma, por exemplo, por longo tempo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ou quando você está ali, né, na lista, ou então você está sobressaltado, a empresa onde você trabalha está com cortes,
está passando por crises e você sabe que está tendo o quê? Está tendo desligamento das pessoas e que você pode ser a próxima vítima, né? Você pode ser a próxima pessoa. Então, como é que fica essa relação do fígado com o baço? Então, como é que fica as suas emoções com a preocupação? Entende? Então, você tem aí um evento agudo ou crônico e depende de como você reage a tudo isso e como você nutre, você pode comprometer mais ou menos esses dois órgãos, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu sei que eu estou em desequilíbrio, quando eu estou em desequilíbrio, então eu estou lá sob estresse que pode durar 7 dias, como foi o meu caso, que pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, estresse crônico. Como é que fica a energia desse fígado? Você acha que você consegue fazer uma dispersão da energia para todos os canais? Né? Você consegue liberar sangue para os órgãos? Porque a função do fígado é esse. Ele libera, ele expande a energia pelos canais que nutrem todos os órgãos. E com essa energia, você também expande o sangue. Lembra que o baço é o órgão que produz o sangue através do que você come. Então, quer dizer que se você está com o fígado, com as suas emoções todas ali mal trabalhadas, mal olhadas, mal digeridas, mal cuidadas, você tem uma estagnação da energia desse fígado. Então, imagina o fígado, uma panela de pressão ali, a panela de pressão crescendo. Você não olha para isso. E ele tá ali, crescendo. Lembra da mulher que fica suspirando, da mulher que tem tonturas, da mulher que tem náuseas, da mulher que depois tem até os nódulos, os cistos, tudo materializado no corpo? É fígado em desequilíbrio. Você acha que mesmo você comendo de uma forma adequada, você consegue trazer nutrientes para esse baço? Por exemplo, quando você tem esse fígado estagnado? Não consegue. Então, a primeira coisa, você tem que saber lidar com isso. Você vai ter que fazer a liberação dessas emoções, da emoção, de alguma forma. Por isso que a gente sempre fala aqui que fazer atividade física é o que ajuda a liberar. Fora, e já tô dando tratamento, tá, gente? Já tô falando como vocês deveriam de agir quando acontece uma situação assim. Cada um colocando a situação. Eu vou colocar a minha perda, a perda, né, da morte. Mas você pode colocar qualquer tipo de situação de estresse aí, um pouco mais, as diversas que eu comentei. Então, atividade física é uma forma de liberação, tem a acupuntura, que vocês também começam a liberar os canais, e tem as massagens, que é a massagem chamada Tuiná, que você libera os canais de fígado para essa energia dar, então, uma expandida. Porque aí sim você começa a nutrir o baço. E é claro que também a alimentação, certo? Agora me fala se no estresse crônico ou no estresse agudo, onde as emoções estão à flor da pele, será que você se alimenta de forma adequada? Será que as suas escolhas alimentares estão de uma forma consciente, plenas, para você escolher os alimentos certos, adequados para nutrir fígado, coração, baço, pulmão e rim? Ou será que as suas emoções elas acabam desgovernadas e você acaba comendo o que tiver? Porque você sabe, né, que as 99, 95 a 99% das suas escolhas são de acordo com o seu automático, com o seu hábito, com o seu comportamento. Então, se você tem o hábito, olha lá, gente, isso é importante, porque eu atendo muitas mulheres que falam que não conseguem entender ou diminuir ou tirar, né, eliminar o consumo de doces. Vamos entender isso, porque a gente está falando de fígado e baço, certo? Então, será que nesse período de estresse agudo ou crônico, que envolve afeto, emoção, você consegue escolher adequadamente? Essa é a pergunta que eu fiz. E qual é o que a gente tem que considerar? O fígado estagnado não vai nutriente para o baço, que é pensamento, que é metabolismo, que é digestão. E o baço tem afinidade pelo sabor doce, lembra?
Cada órgão tem um sabor que o nutre. E baço é nutrido, é equilibrado com sabor doce. Mas sabor doce qual mesmo? Qual sabor doce que equilibra o fígado? Desculpa, o baço. O sabor doce de arroz, feijão, mandioquinha, tubérculos, milho, frutas, né? Oleaginosas, sementes, coco, todos esses alimentos de sabor doce é o que nutre o baço. Só que você tem um hábito já dentro de você que toda vez que aciona seu gatilho do estresse, seja quaisquer estresse, desconforto, você associa a recompensa de um sabor doce de açúcar, de doce, de um bolo, de um pudim, de um sorvete, enfim. Então, quando isso, e você tá naquela situação que eu coloquei, você acha que você vai escolher comer esses alimentos, um milho, ou você vai atrás de um bolo de fubá com chocolate quente, por exemplo, um chocolate, né? Então, quais são as suas escolhas quando você está no desequilíbrio dos dois órgãos e quando as emoções estão envolvidas? Deu para entender? Então, é muito difícil, é desafiante. Então, existem situações e situações. Quando você está um pouquinho mais consciente no estresse crônico, você sabe, é algo que é mais controlável. Agora, vamos supor que você está na lista lá de ser, você pode ser indicada para ser cortada da empresa. Agora, uma morte de uma pessoa querida que você não espera, que você totalmente inevitável, como é que fica as suas emoções? Será que as emoções dá para controlar? Eu já disse que as emoções você não controla. O pensamento, a forma como você lida com a emoção que é controlável, mas dependendo da situação, perde-se o controle. O que a gente pode fazer? Passado o efeito, quando a gente começa a ter um pouquinho mais de volta, né, ao prumo da situação, aí você pode começar a pensar melhor e a tratar, a nutrir o que a emoção desequilibrou. Então vamos lá no caso. Passei 7 dias, para quem estava me acompanhando, 7 dias de uma emoção muito forte. A emoção que predominou foi a tristeza. Você saber que uma tia muito querida, forte e totalmente ativa, de repente contrai a dengue e vai parar numa UTI, é algo, e fica lá por 7 dias, foram 7 dias de alto sofrimento. Então, atacou o fígado, o baço, porque vem uma preocupação. O baço, ele entra como nutrindo o pulmão, que o pulmão, vocês estão carecas de saber. Carecas, olha que expressão, gente. Vocês estão sabendo demais de pulmão, porque eu só tô falando de pulmão esse mês. Por quê? Porque o pulmão é o órgão da estação outono. É essa estação que iniciou em março, que é o órgão do pulmão, que cada órgão tem uma estação do ano também. A emoção do pulmão é a tristeza, lembra disso? E a glândula anexa, acoplada ao pulmão, é o intestino grosso. Então, nós vamos chegar no intestino. Então, vamos lá. Aconteceu isso e a emoção predominante, no meu caso, foi de intensa tristeza. Muita tristeza com choro, muito choro. É um vazio, uma dor muito grande. Claro que eu sei, como eu estudo isso e falo disso e trato disso, sabia que era o meu pulmão, sei que é pulmão. Se eu sei que é pulmão, dentro das possibilidades que a gente tá, claro que eu vou escolher alimentos que vão nutrir fígado, baço e pulmão, certo? Então, qual é o que de alimentos que poderiam, nessa fase, e foi enfatizada, né? Você perde a fome, então cada um vai sentir de uma maneira, né? Como foi um período curto, eu não senti vontade de ficar comendo doces. Eu tinha uma consciência maior que eu tinha que me nutrir. Só que eu não tinha fome, eu não tinha vontade de ficar comendo um monte de coisa. Então, a forma de preparar os alimentos era algo que pudesse acalmar.
que pudesse acolher todo o meu sentimento de tristeza, minha emoção de tristeza, de dor. Então, lembra que o baço, né, fígado e baço está muito comprometido. Então é fazer caldos, é fazer purês, é comer alimentos, então é verde, né? Verde nutre o fígado, o amarelo nutre o baço e o branco nutre o pulmão. Então, sabendo disso, comprei couve-flor, nabo, rabanete, tá? Coco. Então, são alimentos brancos e picantes. Vai dar uma tonificada nesse pulmão que está tão desequilibrado pela emoção da tristeza. Então, salsinha. O que é picante? Salsinha, coentro, canela, gengibre. O que mais tem de picante? Gengibre, já falei, rúcula, agrião. Então, eram esses alimentos que eu colocava na minha alimentação. Sabendo de tudo isso, eu tentava me nutrir com esses alimentos. Sabendo que o meu baço também estava comprometido, eu não queria comer o cru, alimentos crus, como salada, pepino. Então, eu fazia todos eles mais cozidinhos, que é o que o baço estava pedindo nesse momento. Porque como eu sou da área da saúde, eu me sentia também numa corresponsabilidade, porque como ela é muito próxima e os meus primos são primos e irmãos, vamos dizer assim, eu me sentia como profissional da saúde de uma corresponsabilidade de entender o que estava acontecendo, de conversar com os médicos, de tentar entender o que eu poderia fazer para ajudar essa família e ao mesmo tempo me ajudar, né? Porque eu estava sofrendo também muito. Então, essa preocupação atacou muito o meu baço. Tanto é que uma dor de estômago, ele veio, né? Porque a emoção forte que foi acometendo, ele ataca o neto. Lembra disso, né? Uma emoção forte do fígado, super desgovernado, ele ataca o neto, né? Ele super domina o neto, que pode ser como um soco no estômago. Então, muitas pessoas que sofrem de um estresse agudo pode ter uma dor de estômago muito forte. E aí, para essas dores, que é um quadro de sinais e sintomas, você tem que entender o que você vai nutrir. Então, já falei dos alimentos para o baço e para essa dor de estômago, cada um tem um sintoma. Estou falando que cada um tem um sintoma. O meu teve estômago envolvido. Se eu tenho estômago envolvido, eu vou pôr o chá de guaçatonga. Eu não tinha o chá de guaçatonga. Então, fui lá, comprei o chá de guaçatonga. Eu tenho o dente de leão, que é sempre aquela ervinha que vai nutrir o fígado. Pessoas, fígado, sempre a gente tem que ter um dente de leão. Você tem que sempre nutrir o nosso fígado. E claro que nesses 7 dias, todo dia eu tomava um chá dente de leão com guaçatonga, certo? Que era para poder nutrir fígado e baço, ok? E essa emoção, então, eu estava falando da tristeza com choro. O que eu quero colocar aqui, que muitas vezes mulheres em desequilíbrio muito mais sério, muito mais grave, a tristeza pode ser acompanhada da falta de choro, de lágrimas. Isso é algo muito grave, tá? Então, se você conhece alguém que não chora quando está triste, não porque está engolindo o choro, não porque a pessoa é forte e não quer chorar, não, é porque realmente não tem lágrimas, não tem os líquidos. Isso é um sintoma de gravidade. Por quê? Porque o coração, tá? Vê a mandala aí de novo. O coração, na estrela de dentro, coração é o vô do pulmão. É o coração que domina domina o pulmão. Então, o coração em desequilíbrio, lembra aquele calor, aquela raiva, junto com o fígado? Raiva, falta de alegria, insônia, ansiedade, pessoas muito ansiosas, comendo muito pimenta, comendo muito gelado, não se alimentam, comendo muito industrializado, lanches, pizzas, ou seja, totalmente desequilibrada. E pessoas iradas, né? Muito, enfim, com as emoções muito exacerbadas, que isso é um desequilíbrio muito presente. Você vê pessoas muito alteradas emocionalmente. Então, com o tempo, por muito tempo, ele vai secar os líquidos, porque o coração, lembra? É o verão, é o calor, o elemento
da natureza do coração é o fogo. Então a pessoa está em fogo, está em chama que seca tudo. Pele seca, cabelo seco, unhas quebradiças, né? E ausência de líquidos, ausência de choro. Então, se você encontrar pessoas que não conseguem chorar, isso já é um sintoma bastante crítico e precisa ser tratado imediatamente. No meu caso, houve muito choro. O que a gente precisa fazer? Você tem que nutrir a sua espiritualidade. Deixa eu comentar aqui, sabendo que baço e pulmão é o órgão da imunidade, baço também. Vocês sabem que toda tristeza, que toda a falta de nutrição, vamos supor que você, nesse período de estresse, comeu mal. Não tô com cabeça para cozinhar, né? Não tô com cabeça para pensar no meu planejamento, da minha alimentação. Vou comer qualquer coisa fora. Vou pedir um iFood, vou comer o doce porque eu tô me sentindo desconfortada e no estresse eu me alivio, acho que eu vou ficar mais feliz se eu comer o doce. Tudo isso, tudo no inconsciente, no subconsciente, nos gatilhos emocionais. Vamos supor que você faz tudo isso. O que vai acontecer? A imunidade vai cair. Agora, se você está consciente, se você sabe disso, e é isso que eu estou trazendo para você, essas informações, você, mesmo na tristeza, mesmo com a dor, mesmo no sofrimento, você tem o conhecimento. Então você vai tentar fazer o máximo que você puder. Não consigo comer, não tenho cabeça para isso, o que você vai priorizar? Então, vai na suplementação, você sabe que a sua imunidade vai cair. E a dengue está por aí. Então, ainda tendo o caso da dengue na família, primeira morte de dengue na família, você fica sob alerta. Então, vai lá, aí reforça os repelentes, aí reforça a imunidade, vai comprar. Eu até coloquei nos meus stories, encontrei lá própolis verde com vitamina C, vitamina D, selênio e zinco, um conjuntinho num comprimidinho ali que eu coloquei lá nos meus stories e comecei a tomar, dei para minha mãe que mora comigo. Então as duas sendo bem nutridas, pelo menos com suplemento. Na alimentação também, eu não deixei de comer, mas a emoção diminui essa imunidade porque desequilibra o órgão pulmão. Estão entendendo o que eu tô falando, gente? Vocês estão entendendo? Então, vocês têm que se munir com essas estratégias nutricionais, ok? O que eu quero chegar aqui para falar aqui, de tão forte que foi a emoção da tristeza, o que pegou em mim? Intestino. Não tenho intestino preso. Eu tenho histórico de intestino preso de criança, adolescência e 20 anos de idade, porque eu comia muito mal. E com certeza eu tinha as emoções todas desequilibradas, porque o histórico que eu tinha no passado era cala a boca, criança não pode falar, criança não pode chorar, aquelas coisas todas, né, gente? Então, claro que eu tinha um emocional totalmente desequilibrado, os órgãos desequilibrados e comia mal. Então, você imagina, meu intestino não funcionava. É claro que depois, aprendendo nutrição, etc, tendo consciência e amadurecimento, meu intestino nunca mais ficou preso. Até que nessa semana, um quadro de intestino preso, me vi num quadro de intestino. E aí é claro, né, gente, que nesse período que o baço não estava muito legal, que eu fui comendo alimentos, as fibras foram abrandadas. Lembra quando você deixa de comer saladas cruas, etc? Eu não vou comer cenoura crua, nem beterraba crua, nem repolho cru, nem couve crua, tudo cozido. Quando você abranda as fibras, você acaba também consumindo, o papel das fibras no seu intestino também é alterado. Mas não foi bem isso que aconteceu. Então, se a gente for fazer a correlação que intestino tem a ver com pulmão e que tem a ver com tristeza, muito provavelmente foi emocional. Quer dizer, uma tristeza profunda interferiu no meu intestino. E olha, gente, que como hoje dá para entender a pessoa que sofre de intestino preso, o quão sofrido é
ter o intestino preso. Sabe quando você querer evacuar e não conseguir evacuar? Saber que tá ali e não conseguir? E aí você tem, as pessoas têm hemorroidas, então por isso tem sangramento das hemorroidas. Hemorroidas o que é? São vasos, certo? Inflamados, né? Que tem a ver com circulação, que tem a ver com ansiedade, coração. A gente não vou falar muita coisa, mas só para vocês entenderem que tudo isso, né? Os 5 órgãos estão todos eles interrelacionados. E aí os sintomas vão aparecendo em você. Sintomas e manifestações, por exemplo, uma hemorroida proveniente de um intestino preso, mas tem a ver com o desequilíbrio dos 5 órgãos, tá bom? Que é coração e pulmão. Aí, sabendo disso, o que você vai fazer? Bom, então fibras não estou consumindo, por isso que eu coloquei que eu fui fazer o quê? O Mix Alívio. Eu dou a receita do Mix Alívio, gente, vai vir receita aí quarta-feira. Mas eu publiquei nos meus stories o Mix Alívio e também para quem entrou aqui, para quem passa comigo e tem intestino preso, eu sempre passo essa receita para vocês, né? Quem é que já tomou o Mix Alívio aqui? Quem é que passa comigo e já tomou o Mix Alívio e teve um resultado positivo? Coloca eu aqui para saber. Quem é que já fez essa receita e tomou o Mix Alívio? Eu indico a receita, mas não uso, porque eu não tenho intestino preso. Só que aí eu resolvi fazer então. Então, o Mix Alívio, exatamente porque eu me vi com intestino preso, tá? Então, estando com o intestino preso, você vai fazer o quê? Estratégias para nutrir esse intestino. De novo, o intestino tá ligado com o pulmão, você vai pegar ali todos os alimentos branco picantes e vai colocar mais fibra e aumentar a sua água. Por isso que eu disse que é legal consumir o Mix Alívio, que pela composição, que é damasco, ameixa, semente de linhaça e água de coco, você consome, ele por si só ele já nutre o baço pelo damasco, pela água de coco, e pela semente de linhaça, que nutre baço, você toma uma colher desse Mix Alívio com 2 copinhos de água morna. Por que morna? Porque o baço está comprometido. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são estratégias nutricionais através de quadro de sinais e sintomas. Vocês estão entendendo que eu já estou dando uma orientação para vocês. Quadro de sinais e sintomas, estratégias nutricionais adequadas. Só que eu estou te dando mais do que isso. Eu estou te passando a causa de tudo isso. Eu estou te passando o conhecimento de que cada vez mais que você tiver esse conhecimento, mais você vai se entender, mais você vai entender a reação, a linguagem do seu corpo e dos seus órgãos, para que você saiba como sair disso e evitar que você fique com uma doença autoimune a longo prazo. É esse meu objetivo aqui. E que ao mesmo tempo você tenha essa vida mais leve, saudável e equilibrada e mais equilibrada, tá bom? Para finalizar, eu quero colocar o quê? Então, vejam que o meu caso interferiu no intestino, hoje tá super bem o intestino, viu? Por quê? Porque você vai elaborando, você vai ressignificando a tristeza. Claro que faz uma semana, hoje é uma missa de 7º dia, que eu nem fui, tá? Vim aqui dar live para vocês. É a missa de 7º dia da minha tia, eu não fui. Por quê? Ela sabe o quanto eu já oro por ela. Ela já entendeu isso, o quanto eu fiz o que eu pude fazer com as minhas orações para ela. E o quanto ela é amada e querida, que eu já falei na despedida, quando eu fui visitá-la no hospital e no velório. Então, você com o tempo vai trabalhando a sua emoção, vai trabalhando junto com a nutrição, com os alimentos, mas o seu comportamento, e é um comportamento espiritual, é totalmente espiritual. Lembra que saúde é nutrição do corpo físico, emocional, mental e espiritual. Os 4 corpos precisam ser bem nutridos. Então, nesse caso, eu nutro o meu físico pelos alimentos, nutro o meu emocional tentando entender, acolher, ressignificar, e nutro o meu espírito através das orações, através
Bom, enfim, cada um tem das meditações, cada um vai usar o que acredita para tratar, para evocar a sua, nutrir a sua saúde espiritual. Então, eu também fui pra praia, que eu precisava liberar tudo isso. Falei, não consigo, eu quero passar uma semana. Quem pode, né, tirar uma semana de luto, se preservar, se nutrir, né, reagendei, houve reagendamentos, enfim, para que a cabeça não conseguia produzir, então você respeita isso, se você pode, né? Quem não pode, vai fazer de outras formas. Por isso que as estratégias são muito individuais e de acordo com as suas possibilidades. Mas o entendimento é legal que você tenha, certo? E por fim, eu quero falar dessa relação de pulmão com fígado. Então, pulmão com fígado é outra relação de vô e neto. Pulmão controla fígado. Pulmão controla fígado. O que aconteceu lá na semana passada? O pulmão super desequilibrado através da tristeza. O que aconteceu? Fígado sentiu. Qual foi a manifestação desse fígado? Foi uma grande irritabilidade. Eu me senti muito irritada, nervosa, né? E isso dentro do processo, tá? Não, foi até depois, foi nessa semana, foi depois do velório. Muito irritada, muito nervosa e quando eu percebi, eu estava gritando. Então, olha só, gente, o grito, a palavra, ela não é falada de uma forma amorosa, gentil, consciente, quando você fala com discernimento. Não, ela sai no grito. Isso é desequilíbrio de fígado também. Então, falando, aí você sabendo de novo que você está em desequilíbrio de fígado, nesse caso, porque o pulmão atacou o fígado a tal ponto que você está nessa irritabilidade, você vai ter que nutrir o fígado. De novo, você tem que nutrir pulmão e fígado. Então, fígado muito bem nutrido. Só com alimentação, não, tem que liberar essa estagnação do fígado. Vai lá fazer uma massagem, vai fazer a tuiná, eu fui pro tuiná, vai fazendo a liberação, não deixei de ir pro Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan tem os exercícios Qigong que trabalham os 5 órgãos, inclusive o fígado, tem os exercícios pro fígado, enfim. Então eu fui lá fazer a liberação através do exercício pro fígado, fui de novo pro Centro Espírita, porque eu fui receber um passe na quinta-feira, então para trabalhar as minhas emoções, para me equilibrar. Fui para massagem, tá? Uma massagem, então, de novo, de liberação. Então, você sabendo que você está desequilibrada, porque a alimentação já estava fazendo, então, o que mais que você pode fazer por você, para você voltar pro equilíbrio? É isso que eu estou passando, tá bom? E o segundo caso, para contar, é uma outra parente, muito próxima a mim, que é como se fosse a minha tia, como se fosse vó dela. E o que aconteceu? Ela também sentiu muito, 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 porque cresceu com a avó, né? Com a segunda avó. E sentiu muito, porque é uma pessoa que tem muito sentimento, uma emoção, uma pessoa jovem, 20 anos, então não está madura também o suficiente para entender muito as suas emoções. E ela sentiu. E infelizmente, aqui o fígado dela pegou muito. Então, de novo, a tristeza, chorou demais. Eu sei que essa menina sofreu muito, atacou o fígado. Então, o vô fígado atacando o neto, super dominando o neto fígado. No caso dela, então foi fazer os exames e tudo mais. E, infelizmente, e isso a gente precisa entender e tratar rapidamente. Isso precisa de médico, que é as enzimas hepáticas aumentadas num nível altíssimo. Lembra daquele caso da doença autoimune, da hepatite autoimune de uma parente minha que eu contei aqui? Lembra disso? O dela estava em 100. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm que olhar o exame de sangue? Então tá lá. O dela estava em 100 e depois regrediu, porque a cirrose
ela mascara dá uma diminuída na enzima do fígado. E aí normalizou e o médico então passou e essa mulher desenvolveu a doença autoimune, hepatite autoimune e cirrose grau 4. No caso dessa outra menina, as enzimas estão em 500, estava em 400, ela foi para o hospital, fez uma nova bateria de exames e deu 500. Isso significa o quê? Que o fígado está em extremo sofrimento. Os hepatócitos, que são as células do fígado, já estão todos rompidos, eles estão extravasando inflamação e isso é muito preocupante. Nessa situação, não se deve dar nada como fitoterapia, medicamento, nada. Não vai tomar silimarina, cardomariano, silimarina, cardomariano, mesma coisa. Não vai tomar boldo, não vai tomar chá verde, tá? Numa situação dessa, não se deve dar nada que possa, no intuito de proteger esse fígado, tá? Porque é algo que estava em 30, foi para 500. Ela precisa urgentemente procurar um hepatologista e melhorar a alimentação. É uma pessoa que não come bem, ela não se alimenta de uma forma adequada, porque ela é desequilibrada em todos os 5 órgãos. E ela, então, emocional, veio com tudo e atacou o fígado. Deu para entender, gente? Como isso é grave, como essas questões emocionais interferem na nossa saúde, trazendo casos, trazendo eventos. Como é que ela descobriu que tem? Porque isso não tem sintoma. Como ela descobriu? Porque ela estava com dengue também. E a dengue, ela passando mal, foi para o hospital e ela teve uma dor no dente e não dava para fazer uma extração de dente, porque a gente sabe que as plaquetas na dengue diminuem. Então, o que acontece? Vamos pedir o exame para ver como é que estão as plaquetas, como é que estão os exames. E aí, plaquetas não tão baixas, 168 mil. Todos os exames dela que eu vi estão dentro da normalidade. Mas lembra que exames dentro da normalidade não quer dizer que os órgãos estão íntegros. Lembra que a energia, o desequilíbrio energético dos órgãos acontece muito antes do exame de sangue apontar. O único exame alterado foi essa enzima hepática. Aí sim, só por causa disso, por causa de uma dengue, de um sintoma que ela estava mal, de uma questão do dente, que pediu um exame que agora viu que o fígado tá ruim. Então, ela precisa urgentemente disso. Era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria que vocês, quem quiser contar a isso, por isso às vezes, vamos ver o que vocês têm para falar. Por isso, às vezes, pensamos que o exame é uma surpresa, mas sempre temos que ver os sinais do corpo. Exato, Andressa. Por isso que aqui, exatamente, a gente precisa. O meu objetivo é a prevenção, vocês sabem disso. Mas quem chega para mim já não está no preventivo, já está no tratamento. E, infelizmente, as pessoas não se tratam. Então, vem para a primeira consulta e não voltam. Então, gente, vocês que estão em tratamento, que estão aqui, não pensem, não banalizem a saúde de vocês. Não pensem que vocês conseguem, por si só, tratar vocês sozinha. Claro que a gente tem, claro que eu tô falando isso, não pense no sentido que quando você está passando por esse estresse, lembra? Nesse estresse, você não controla. Eu preciso de ajuda, eu quase estou buscando um terapeuta, entendeu? Mas eu estou aí fazendo tudo que eu consigo, com todos os meus conhecimentos e anos de terapia e tudo que eu já tenho hoje, voltar. Já voltei, mas são coisas que ainda estão acontecendo, porque não é só isso que está acontecendo. Tem muitas coisas acontecendo na minha vida. Então a gente precisa... É um momento desafiante que a gente precisa ter muito autocontrole. E esse autocontrole vai depender do seu estado nutricional e do estado emocional.
Lembra? Comecei a live aqui falando, mais de 90% de todas as doenças têm uma causa nutricional. E as 100 doenças crônicas mais comuns têm uma causa, pelo menos uma causa emocional. Então, emoção e alimentação é o que a gente tem que estar junto. Só que o emocional tá tão ruim que a pessoa não consegue enxergar como ela tem que nutrir. Então, essa pessoa que está comendo muito doce, ela fala, tô alimentando muito legal. Tá, tô legal, médico, tô fazendo suas orientações, mas eu não consigo parar com doce. Mas não consegue parar com doce por quê? Porque a história dela tem um estresse muito grande, que é crônico. Acabei de falar que o estresse crônico, a pessoa come doce, porque o baço está comprometido, porque existe preocupação na vida dessa pessoa que eu conheço. E aí ela fica lá tentando, ai, não posso comer doce, não posso comer doce, é um sofrimento, sendo que pode ser tudo muito bem trabalhado quando você tem a consciência, não simplesmente tirar o doce da sua vida. Você tem que entender o que tá ocasionando essa necessidade de comer o doce e o que você precisa fazer, que não é só uma orientação alimentar, eu não dou só alimentação alimentar. Vou falar para você que você precisa disso, procurar isso. Que você tem que ter um conjunto de estratégias para você voltar ao equilíbrio. Que não é só alimentação, mas que a alimentação é super importante. Mas não pense que você recebendo uma dieta só, você consegue levar isso por muito tempo. Você sabe que não, tá? Então é isso, gente. Então é isso que eu queria. Perdi o guaçatonga e pro estômago certo como tomar e que horas? Rosângela, não, o guaçatonga com o dente de leão é sempre assim, folhas, é uma colher de sopa da folha seca para 1 litro de água. Se você fizer meio litro, duas xícaras, 2 vezes por dia, de manhã e noite, 250 ml cada um, né, aqueles copão, 2 vezes por dia, meia colher de sopa de cada erva, guaçatonga desidratada e dente de leão desidratado. Quiser colocar um gengibre, uma canela, que é picante, que nutre pulmão e baço, também fica bem legal, se você tolera bem, tá certo? É muito bom isso aí. Então é isso, gente, que eu queria trazer pra você. Ai, quero mais live, amei, Deus te abençoe, Andressa. Obrigada, é sua primeira vez que você tá aqui, Andressa? É a primeira vez? Eu dou live 22 anos, 2 anos e meio, 2 anos e meio tô dando lives todas as segundas-feiras. Vai ficar gravado, mas vai ser retirada do ar em 3 dias. Então, primeira vez. Então, seja muito bem-vinda, Andressa, continue, tá? Se você gostou, continue, entre no grupo, vai vir novidades aí, tá? Pra vocês. Divino Punk, gratidão, Divinos Punk. Muito obrigada, que você que tem indicado aí, né? Pro pessoal, acho que você trabalha com também acupuntura, se não me engano. Então é isso. Então quem trabalha com acupuntura tem que estar trabalhando com uma nutricionista junto da medicina chinesa, firme e forte, isso aí. Para que os profissionais se juntem, né? Então a gente não precisa só de nutrição, a gente vai fazer uma acupuntura, um tuiná, um qigong, um tai chi chuan, um yoga, uma atividade física funcional, enfim, tá certo? Leila, muito obrigada. Solange Nakamura, que delícia, querida. Amanhã vamos pro Tai Chi, hein? Solange Nakamura, tamo lá amanhã. Divine Spa Mock, isso mesmo. Aí, gente, sigam também, tá bom? Adorei vó, Rosângela Monteiro. Gente, espero que eu tenha contribuído. E vamos nos cuidar, hein? Para ter uma vida mais leve, saudável e equilibrado. Essa é a minha proposta, esse é o meu objetivo para todos que me seguem aqui. Uma vida um pouco mais equilibrada e feliz para todas as mulheres. Cuidem das suas emoções. E aqui foi bastante coisa que eu falei. Espero que tenha ajudado todas vocês. Grande beijo. Tchau, tchau, gente.